Boa noite, aqui novamente, vamos fazer uma nova live, aguardando as pessoas chegarem. Esse dia de muita chuva em São Paulo, então essa é uma maneira da gente poder conversar um pouco e, de qualquer maneira, para quem não conseguir assistir por aqui, depois eu estou postando, estou colocando lá no meu canal do YouTube, que eu venho criando para poder levar um pouco de conhecimento para as pessoas, né? Acho que é sempre importante a gente poder estar compartilhando, dividindo um pouco de conhecimento. Na semana passada, nós falamos bastante sobre as crianças, um assunto que muito me preocupa, sobre a necessidade das crianças e dos adolescentes de poder, do que estão passando nesse momento, né? Então, esse foi o tema falado na última live. Sobre a necessidade das crianças, sobre os jovens de hoje que estão perdidos aí na sociedade, que estão necessitando de mais atenção. E hoje aqui eu gostaria muito de falar, na verdade, o tema é sobre o que os pais devem para os filhos, o que é um assunto muito, muito forte. Enquanto criança, nós dependemos mesmo dos nossos pais, dependemos dos primeiros cuidados. Boa noite, Marta, Sidney, vocês estão chegando, isso me motiva aqui a estar falando desse assunto, sobre o que os pais devem aos filhos, né? Então vamos pensar numa questão muito importante. Para eu estar aqui, meu pai e minha mãe se encontraram, e o milagre da vida se fez. Então nós nascemos da concepção, da união de duas pessoas, de duas histórias. Viemos deles. Só isso já é gratidão pela vida que nos foi dada, né? Enquanto crianças, até os primeiros anos, obviamente cabe ao pai e à mãe a maternidade, a paternidade, os primeiros cuidados para a sobrevivência do ser humano. Então, ali nos primeiros anos, se inicia o movimento de estar recebendo do pai, de estar recebendo da mãe, esses primeiros cuidados. A amamentação, o abraço, a orientação para a vida. Então, nessa primeira fase, onde somos seres frágeis e dependentes. Quando nascemos, carregamos, trazemos para nós todas as coisas dos nossos pais, da nossa mãe, do nosso pai, toda a história que vem acompanhando eles por diversas gerações. Então eu penso numa coisa assim, no milagre para cada um de nós estarmos aqui, quantas histórias, quantas lutas, quantas batalhas, quantos desafios houveram antes de nós. E assim, eu sou o resultado de todas essas histórias. Então isso é muito importante da gente ter em mente. Então, nos primeiros anos de vida, esse pai e essa mãe vão conduzindo o filho. Então, que vai se formando, que vai reconhecendo valores, que vai reconhecendo, aprendendo com esse pai, com essa mãe, o caminhar. Na última live, eu falei dessa importância até a adolescência, até ali seus 16 anos. Bem, na verdade, quando chegamos na fase adulta, não temos mais essa necessidade de ter o pai e a mãe
para estar nos orientando. Então, o que eu vejo muitas vezes também é que, mesmo enquanto adultos, algo em nós ficou muito fixado lá na infância. E os adultos continuam cobrando do pai e da mãe algo que para eles ficou pendente. Então, por que o meu pai quando eu era pequeno? Por que a minha mãe? Tá legal, isso foi construído dentro do universo da criança. Existem algumas marcas que ficaram ali, mas a maturidade, ela implica em reconhecer que o meu pai e a minha mãe me deram o melhor que eles podiam com o que eles tinham. E que se eles não me deram mais, é porque eles não tinham como dar. Eles também têm uma história, eles também tiveram a vida, herdaram daqueles que vieram antes as suas próprias histórias. Então, o meu pai e a minha mãe me deram o melhor. O pai de cada um, a mãe de cada um. Quando, com o olhar sistêmico, com o olhar de Bert Hellinger, ficamos ali sendo leais ao nosso pai, à nossa mãe, nós não crescemos, nós não amadurecemos. Ficamos nos comportando como crianças, pedindo ainda esse olhar. Então, pai olha para mim, mãe olha para mim, e continuamos nessa exigência. E tem um lado nosso que não cresce, e sentimos esse vazio, essa necessidade, como crianças. Então, o que eu sinto é assim, a importância de olhar que essa necessidade sim foi suprida, que essa necessidade, nós recebemos tudo o que precisamos na vida dos nossos pais. E só por isso chegamos na idade adulta, independentemente das dificuldades que eles tiveram. Tanto que quando nas ordens do amor, a segunda ordem sobre a troca, sobre o dar e receber, Bert colocava, ele tinha um olhar que a exceção eram os pais, porque os pais deram e os filhos tomaram para si o melhor, diferente de receber, isso é bem colocado. Então, os pais doaram, os pais deram, já me deram a vida, e junto com ela toda a força da história, de toda a força que veio com eles. Então, o filho recebeu, e na verdade, isso basta. Todo o suprimento, todo o alimento, toda a força, eu recebi dos meus pais, cada um de nós dentro da sua história. E isso faz com que hoje, na maturidade, nós sejamos adultos. Então, uma importante reflexão é o quanto ainda mantemos um padrão infantil, exigindo muitas vezes que a vida nos dê algo que não foi suprido. E aí estamos nos comportando como crianças que queremos o perfeito, que queremos o total, reivindicando que o outro, vamos para uma relação e aí vamos reivindicar que o outro supra na sua totalidade. Percebe? Então a gente vai repetindo um padrão infantil da criança insatisfeita que ainda não acolheu o que há de melhor nos meus pais, e então eu posso crescer e posso para a minha vida. Assim nos mantemos leais ao sistema. É diferente de honrar o meu sistema familiar. Porque se eu sou leal, eu continuo ali no mesmo padrão infantil. Quando então eu honro, eu consigo abrir mão. Eu tenho meu pai, tenho a minha mãe, tenho a história deles dentro de mim, e posso honrar essa história com tudo o que vem com ela, o que é negativo, o que é positivo, com padrões de toda uma história. Então, adulta, eu posso dizer, pai e mãe, eu honro a vida que vocês me deram, honro o melhor de vocês em mim, e assim eu sigo adiante. O que é de vocês, o que não me faz bem, eu deixo com vocês, e eu posso seguir. Então, isto é honrar. Então,
Eu deixo de ser leal ao meu sistema familiar quando eu aceito do meu coração que aquele homem foi o melhor pai para mim, que aquela mulher foi a melhor mãe para mim. Afinal, eles me deram o milagre da vida. Sem eles, não seria possível a minha existência, me aventurar nessa vida, me desenvolver nessa vida. Então, o que os pais devem para os filhos? Nada. Os pais lhe deram a vida. Os pais cederam a própria vida para que nós estivéssemos aqui. Só por isso devemos gratidão aos nossos pais e todos os que vieram com eles. Então, aqueles que reivindicam, pai, porque você não fez isto ou fez aquilo, está reconhecendo que realmente este homem deu para este filho, cedeu? É uma exigência egóica, a criança quer o pleno, o berço esplêndido, né? que é o todo. Então, quando reconhecemos toda a história que vem junto, podemos então honrar. E assim seguimos em frente. Essa é uma forma que nos dá paz pensar, de que eu posso honrar. E vamos pensar numa coisa que é muito importante. Eu, hoje aqui, para eu estar aqui, fazendo o meu trabalho, cumprindo a minha missão, com a minha família, foi preciso que muitas pessoas, o meu pai, a minha mãe, os pais deles, os avós, os bisavós, quantas gerações precisaram lutar, guerrear, sonhar para que eu estivesse aqui hoje. E um dia eu fui o sonho de muitos deles. Muitos dos imigrantes que chegaram nesse nosso país, somos uma cultura muito misturada. Todos eles vieram para cá com um sonho. Todos eles partiram da sua terra natal com novas esperanças pelas futuras gerações. É o que diziam. Acredito muito nisso. E o sonho deles somos nós. Então nós os honramos quando reconhecemos que eles tiveram coisas muito boas e que eles tiveram dificuldades imensas também para que nós estivéssemos aqui. Defeitos, eu chamo de dificuldade, e podemos honrá-los quando temos essa consciência, temos a gratidão, e então eu posso olhar para a minha história, posso olhar para todos que vieram atrás de mim, e eu posso dizer, pai, mãe, eu sou grata pela vida que vocês me deram, e eu hei de honrá-la fazendo o melhor do que vocês puderam, com o que eu tenho. E então, feito isso, eu posso olhar para aqueles que vêm depois de mim, para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos, eu sonho por eles também. E eu posso esperar que eles também me honrem um dia, fazendo melhor com a vida deles, melhor do que eu pude fazer com a minha. Então, esse é um conceito. Muitas vezes pensamos, mas eu vou ser desleal? Não é ser desleal, não é trair o pai e a mãe, mas é dar um passo à frente, sair do lugar da criança, dar um passo à frente, contando com que tudo que eles nos deram, nos fizeram fortes para dar um passo e seguir em frente. Essa é uma forma de poder olhar. Eu vejo muitos adultos por aí que ainda se mantêm crianças, né? Então, sair desse olhar egóico do queixume, da vida, do que o meu pai deixou de fazer, ou que ele fez a mais, para dar um passo para a tua própria evolução. Enquanto a gente se comporta como criança, esperando que o outro nos pegue pela mão, reivindicando aquilo que não foi bom. Tem gente que briga com o pai e com a mãe a vida inteira. Tem gente que já está na meia-idade, o pai e a mãe estão ali, idoso, e ainda está cobrando que a mãe, quando eu era pequeno, ela não fazia. Tá bom, ela não fazia porque ela não podia fazer. Ela deu o melhor com o que ela tinha. Isso tem que ficar claro. E tanto fez o melhor que nós estamos aqui. Tanto fez o melhor que nós também temos as nossas qualidades que herdamos, que aprendemos com eles, e temos também as nossas dificuldades.
e que os nossos filhos também vão olhar para elas. Eu tenho dito muito para os meus filhos que tem coisas em mim, que tem coisa no pai, que eles admiram muito. Então tenho dito assim, fica com isso. Aquilo que você critica em mim, que você critica no teu pai, deixa com a gente, faça melhor, nos supere, por favor. Assim você vai nos honrar. Porque é assim que é importante olhar. Então, o filho se mantendo leal, ele corre o risco de cometer os mesmos erros, né? Ditos erros, porque eu, como mãe, também faço melhor com o que eu tenho. Talvez eu não tenha o suficiente para poder dar, para poder suprir. E aí tem uma frase muito importante de Winnicott, em que ele diz assim, que a mãe suficientemente boa, ela supriu o filho em 40% em suas necessidades e perdeu esse filho na cruz. Então, quem sou eu para suprir a necessidade de um indivíduo, de um universo todo, que é uma outra pessoa, em 100%? Porque nós, mães, temos essa angústia de suprir. O que mais o meu filho precisa? Ele precisa agora entrar no mundo adulto. Ele precisa reconhecer que de mim, que do meu marido, ele recebeu a vida. E este é um milagre. E ele tem o direito de sair dessa lealdade dizendo, pai e mãe, fica com o que não me serve. Né? Eu sigo o meu caminho com o melhor que vocês me deram. E assim, o filho também está liberto para crescer e para viver da melhor forma a própria vida. Esse é um olhar que eu gostaria, estou aqui compartilhando com vocês, porque isso pode fazer uma mudança, isso pode fazer diferença. Se cada um de nós pudermos ter essa compreensão, alcançamos uma certa plenitude em deixando lá atrás o que pertencia. Porque hoje, como adulta, a minha criança ainda vive, ainda tem uma menininha aqui dentro, ainda tem a criança de nós todos, né? A gente fala muito na criança ferida, a gente fala muito nesse movimento, muitos olham para os traumas, tá legal. Hoje eu tenho essa criança, só que a melhor adulta hoje para acolher essa criança sou eu mesma. Ai, que coisa boa quando a gente descobre. Pensa na angústia de uma criança de 3, 4 anos que ela depende do adulto para ir ao parque. Né? Então, se minha mãe não me leva ao parque, se meu pai não me leva ao parque, isso vira um sofrimento. Hoje, como adulta, se eu quiser ir passear ao parque, eu vou. A minha adulta é que vai maternar a minha criança. Então, eu não preciso mais cobrar que o outro faça isso por mim. Porque a gente cresce e ainda continua com a criança cobrando pai e mãe. Né? E muitas vezes o que acontece? Vai para o relacionamento projetando no parceiro, projetando na parceira a necessidade que não foi suprida. Muito bem, não foi suprida. Então, eu vou reconhecer. E isso é importante, gente, para todos aqueles pais. Mesmo aqueles que não estiveram presentes numa educação. Né? Existem casos em que o pai foi desconhecido, foi embora, abandonou. Vamos colocar ele no coração, porque sem aquele homem, a pessoa não estaria ali. Sim, teve um pai. O pai partiu. Vamos incluir no coração, isso é fundamental. Por exemplo, tive um pai, mas não o conheci. Mas sim, tive um pai, tive uma mãe. Sem eles eu não estaria aqui. Então, mesmo o pai que foi embora, mesmo o pai que teve as suas dificuldades de vida e se transformou em vício, mesmo o pai agressivo, mesmo não precisa ser o pai perfeito. O Bert dizia que o perfeito não está em vida. O perfeito já morreu, está em outro plano. Então, aqui estamos todos aprendendo. E se os nossos pais tiveram as dificuldades deles, já cabe, já chega, já basta a dor da dificuldade que eles viveram. Com tudo isso, eles também tentaram nos dar o melhor. Então, só por este motivo, honramos, somos gratos à vida que nos foi concedida.
Então não importa, gente, se o pai foi embora, se o pai ficou, se o pai foi amoroso, se ele foi agressivo, se ele tinha defeito, se ele tinha vício, se ele bebia, se ele... Não importa. Este foi o pai. E nós só estamos aqui porque o milagre da vida se deu. E este milagre, ele veio com o amor, com a força do amor, de um encontro. E isso está além da nossa razão. Fato é, o milagre da vida aconteceu. Nós tivemos um pai, tivemos uma mãe, e a eles devemos honrar. Se pudermos olhar para isso, o nosso coração fica em paz. Porque enquanto a gente estiver apontando, meu pai podia ter feito melhor, minha mãe podia ter feito melhor, nós estamos numa desordem em que a gente está se colocando acima deles. Meu pai veio antes de mim, minha mãe veio antes de mim. Quem sou eu para ter o julgamento de dizer o que eles podiam ter feito, o que eles não podiam ter feito? É muita onipotência, não é? Eles não podiam, porque se eles pudessem, eles teriam feito. De qualquer maneira, eles fizeram melhor com a história que eles tiveram e me deram essa história, junto com a minha vida. Então, a gente deixa de apontar o dedo, né? Deixa de apontar, deixamos de ser onipotentes, que a gente não tem esse poder, e passamos a unir as mãos, com gratidão. Meu pai, minha mãe, vou honrá-los com o melhor que vocês me deram. Assim eu sigo a minha vida adiante. Tá bem? Acho que está passado o meu recado. Acho que vocês podem refletir sobre isso. Eu acho, as pessoas que me acompanham, eu agradeço imensamente. Se tiverem perguntas, me manda no direct, vou fazer questão de responder, ou até pode ser o tema de uma live para maiores esclarecimentos. Tá? Sobre as constelações, ela está acontecendo, muitos colegas consteladores, as pessoas estão despertando para a importância desse trabalho. Estamos encerrando o ano, ainda tenho vivência dia 21, sábado, retoma em fevereiro, dia 1º de fevereiro, mas vaga para constelar é só em 29 de fevereiro. Então, quem tiver interesse, entre em contato, que a gente está fazendo reserva com bastante antecedência. E em janeiro também, dia 18, vou fazer o curso de Reiki nível 1 e 2. Trabalho também com Reiki, sou Master Reiki. Quem conhece e quiser fazer o curso, não teve oportunidade, está aí, as vagas são super limitadas. Eu trabalho com grupos pequenos para poder dar toda a atenção. A iniciação requer essa energia. Reciclagem também, estou aberta para isso. Tá bom, gente? Mantenho as lives com muita gratidão da minha missão de jardineira. Vamos semeando aqui as nossas sementes, lembrando que a flor é a esperança da semente. Muito obrigada, gratidão por esse momento, por estar aqui comigo. Um grande beijo a todos.